Olá pessoal, tudo bem? Gilbert Martins, aqui com você, trabalhador e trabalhadora do Brasil, que segue o nosso canal TV Resistência Contemporânea, aqui no YouTube e no Instagram, principalmente. Nós vamos, nesse vídeo, que a gente vai tentar fazer o mais possível, mostrar para vocês verdadeiras aulas que o Pedro Serrano, um dos mais renomados e importantes juristas, deu sobre essa questão do Moraes, sobre a questão da denúncia da PGR de terça-feira passada. E vamos também mostrar para você um texto que eu considero muitíssimo importante, do jornalista do UOL, da Band, que é o Reinaldo Azevedo. E o texto, como eu já falei de manhã mais cedo, no Brasil ao Vivo, eu, o Técio e a Helena Lara, está lá no site do UOL. E você pode ler. O Reinaldo Azevedo, num texto curto, explica, tintim por tintim, citando artigos, incisos, parágrafos da lei da delação, como Moraes, Alexandre de Moraes, relator do caso do golpe, não saiu em nenhum momento da lei, não fugiu do que a lei determina, e claro, é claro, como a extrema-direita está dizendo, ele também não, em nenhum momento, torturou o Mauro Cid quando da delação. Então fique até o final, a gente está tentando fazer com muita tranquilidade, porque, na minha opinião, são dois pontos importantes que a gente quer colocar. O primeiro, eu quero mostrar para vocês, antes de colocar o vídeo do Pedro Serrano, eu quero colocar isso aqui primeiro, que eu estou mostrando em quase todas as lives, que é o passo a passo do que vai acontecer com o Bolsonaro. Então está aqui, está lá no Instagram do Intercept Brasil. A Procuradoria-Geral da República denunciou na terça-feira passada, dia 18, Bolsonaro por 4 crimes. O Intercept lançou aqui 3, mas se você for lá no documento, na denúncia da PGR, de 272 páginas, você vai encontrar um 4º crime. Golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e destruição do patrimônio tombado, uma coisa assim. Quais são os próximos passos? O primeiro já foi dado, que é a denúncia da PGR terça-feira passada. O segundo passo também já foi dado. A defesa tem 15 dias para contestar. A partir de quarta-feira, tem quarta, quinta e sexta. Então já se passaram 3 dias úteis, né? O terceiro passo, depois desses 15 dias, a Procuradoria-Geral da República responde num prazo de até 5 dias a contestação da defesa. É o terceiro passo. O quarto, o Supremo avalia e decide se Bolsonaro se torna réu. E o quinto passo, se virar réu, começa a fase de coleta de provas e depoimentos. Quem decide isso tudo? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal é que vai julgar a denúncia. Os ministros são Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Lembrando que desses 5, o Alexandre de Moraes é o relator e o Cristiano Zanin preside atualmente a primeira turma. Dentro do rodízio que acontece anualmente, em outubro próximo, então, nos finalmente do julgamento do Bolsonaro, o Flávio Dino pode ser o presidente dessa primeira turma. Se condenado, o Bolsonaro pode perder os direitos políticos e ser preso. Então, isso aí eu gostaria, né, de mostrar para vocês. Estou mostrando para vocês. O segundo ponto é a aula do Pedro Serrano, né? A aula do Pedro Serrano. Por favor, preste atenção. Os caras estão dizendo que o juiz Alexandre de Moraes tem que ser afastado porque ele é vítima e tudo mais. Olha o que o Pedro Serrano falou sobre essa questão, que é simplesmente genial. O jurista renomado Pedro Serrano destrói o argumento bolsonarista e fajuto de Demetrio Magnoli e da defesa de Bolsonaro em poucos minutos. Espia. O ministro Alexandre de Moraes não poderia estar na turma que vai julgar. Ele precisa se declarar impedido. Isso é absolutamente necessário porque ele é uma potencial vítima direta do complô. Ele seria preso e morto pelas investigações da Polícia Federal, pelos participantes do complô. A vítima não pode ser juiz. Então, eu não entendo que o ministro Alexandre de Moraes já não se declare impedido nesse julgamento. A defesa de Bolsonaro está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Isso é um impedimento jurídico clássico, mas o tribunal não aceitou isso, o que é muito ruim. Isso é um argumento das defesas, né? Ele deveria ser tirado do processo porque
tentaram ou sequestrá-lo ou matá-lo, então a vítima não poderia ser juiz também. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum, porque se você vê que era uma organização criminosa, ele inicia o inquérito depois já das primeiras condutas dessa organização criminosa. Ele é ameaçado por gente dessa organização criminosa. Não é nada novo no Brasil isso. Se você pegar o levantamento de 2018 do CNJ, mais de 100 juízes no Brasil contam com proteção policial e proteção do Estado porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum foi julgado impedido. Por quê? Porque você não existe a figura do impedimento provocado. O réu não tem direito a escolher quem vai julgá-lo. Não tem direito a manipular a jurisdição para impedir um juiz que ele acha que está atuando contra ele, porque efetivamente está aplicando a lei, ele cometeu o crime, então ele quer impedir de ser punido. É natural que ele queira evitar a punição. O que não é natural ele manipular o processo e a justiça se entregar a isso. Por isso que o artigo, inclusive, é um artigo no Código de Processo Penal 259, se eu não me engano, que torna, vamos dizer, inviável o impedimento provocado. Mas não é por causa desse dispositivo só, não. É o nosso sistema de justiça como funciona. Um sistema de justiça democrático não pode se deixar manipular pelo crime organizado. Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado em razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Alexandre, foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali, quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão privada. Agora, no caso do golpe, não. No caso do golpe, ele foi atacado porque ele era o presidente do TSE que comandava as eleições. O TSE não é só um órgão jurisdicional, ele comanda administrativamente as eleições. E porque ele era ministro do Supremo, já incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa golpista. Que não começou com ameaça contra ele. Não começou com ameaça contra ele. Quer dizer, então é a mesma situação jurídica de um juiz ameaçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias, e que no Brasil sempre houve, e nunca os juízes se julgaram impedidos nesses casos, porque senão seria de se deixar a jurisdição ser manipulada pela violência das organizações criminosas. Então não tem nenhum sentido isso que a defesa está falando, porque a defesa está querendo é o império da jurisdição do crime organizado no Brasil. Isso nós não podemos deixar, porque se o ministro Alexandre foi impedido agora, todos os juízes no Brasil que forem ameaçados por organizações criminosas vão ter que se julgar impedidos. As organizações criminosas vão escolher quem é que vai julgá-las. Claro. E nós temos que observar isso. Essa história que eu falo de não cair nesse mimimi de que o golpe foi fatiado, é porque mostra claramente que é uma organização criminosa, pior que o PCC, porque não ataca o direito desse ou daquele, ataca o direito de todos nós e de cada um de nós. Querem acabar com os nossos direitos, querem acabar com a democracia de forma violenta, desumana e cruel, matando gente. Então tá aí a aula, uma verdadeira aula do Pedro Serrano, um dos mais importantes juristas do Brasil, sobre essa questão do impedimento do Alexandre de Moraes. Vocês devem ter acompanhado o multidelinquente, esse criminoso ex-presidente da República, que vem atacando o Moraes, ele, os filhos, vários senadores, deputados da extrema-direita, com esse objetivo, que é afastar o Alexandre de Moraes. Como é uma organização criminosa, eles não podem decidir qual o juiz que vai julgar o Bolsonaro. Então está explicado de forma, na minha opinião, sensacional. Agora eu vou mostrar para vocês a matéria, né, escrita pelo Reinaldo Azevedo, que está lá no site do UOL. Ele contestando, porque contestaram a defesa, contestou a defesa do Bolsonaro, contestou parlamentares, os filhos, o próprio Bolsonaro, contestaram a delação do Mauro Cid, quando saiu, né, esses vídeos. Alegaram que ele foi torturado, né? Alegaram um monte de coisas. E esse texto do Reinaldo Azevedo é sensacional, porque ele contesta uma por uma essas críticas, essas alegações, citando artigos da lei de delação. Então eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mostrar para vocês, de uma forma organizada, o que o Reinaldo Azevedo fez nesse texto. Então está aqui, vocês já estão vendo aí, está aqui em cima a cara dele, Reinaldo Azevedo, aqui tem, né, um pouco sobre ele. A defesa de Bolsonaro deveria se ater à lei, mas insufla a ruaça ideológica, por Reinaldo Azevedo. Então está aqui, ó. As besteiras ditas e escritas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes no depoimento de Mauro Cid e sobre a denúncia oferecida por Paulo Gonet, procurador-geral da República, multiplicam-se nas redes entre a má-fé e a ignorância mais rombuda. Todos sabem, já escrevi dezenas de vezes e falei outras tantas no rádio, na internet e na TV. Não sou entusiasta de delação premiada e penso que muita coisa deveria ser mudada na Lei 12.850, mas é o que temos agora. E olhem que ela já foi pior, antes das mudanças feitas em 2019 pela Lei 13.964, contra a qual os politiqueiros da Lava Jato lutaram bravamente. Moraes, como relator do caso, não celebrou o acordo de delação, ele apenas tomou um depoimento. Para quem não entendeu, há aqueles que fazem questão de investir na confusão. A Polícia Federal havia colhido uma penca de evidências que contrastavam com as informações que o tenente-coronel havia fornecido em sua colaboração, o que evidencia, note-se, que a investigação não se resumia à sua delação. Aliás, é o que exige a Lei 12.850. A colaboração é meio de obtenção de prova. Artigo 3º, a linha A. Quem celebra um acordo de colaboração está sujeito a deveres, conforme o artigo 4º que disciplina a delação.
Olha o que ele colocou. Ele colocou a lei aqui, ó, o Reinaldo Azevedo. Inciso 1, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, né? 2, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. 3, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Olha o que ele diz, aí eu paro aqui. O parágrafo 6º dispõe, parágrafo 6º, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado de seu defensor. O Moraes não participou dessas negociações diretamente, né? Lamento que a defesa de Jair Bolsonaro abandone o bom exercício do direito para jogar para a galera das redes sociais e para instrumentalizar certo jornalismo, ou o que nome tenha, bronco ou oportunista. Moraes não participou das negociações para a delação, ao conduzir o depoimento na presença do defensor de Cid e de Paulo Gonet, procurador-geral da República, apenas cumpria a sua função. O ministro lembrou a Cid o conteúdo do parágrafo 14. O que diz o parágrafo 14? Aí ele colocou aqui, ó, nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Insista-se, feito o acordo, inexiste o direito ao silêncio e há a obrigação de dizer a verdade. E se não for assim, a lei também é clara. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Em entrevista à Globo News, em tom indignado, Celso Vilardi, um dos advogados de Bolsonaro, afirmou e indagou como quem denunciasse o escândalo. Olha o que o advogado do Bolsonaro disse, abre aspas, o ministro marcou uma audiência para salvar a delação. Pode isso? O juiz da causa pode dizer para o colaborador que se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde a imunidade para sua filha, para sua mulher e para seu pai? O juiz pode fazer o papel de instrução no processo acusatório? Precisamos discutir isso. O advogado Vilardi parece que não conhece a lei da delação. Olha aqui o que o Reinaldo trouxe. A instrução do processo acusatório é mera interpretação do doutor. Quanto ao resto, a resposta é escancaradamente sim. Moraes estava informando a Cid que a apuração independente da PF colidia com os dados da sua colaboração. O doutor, né, que é o advogado, se esqueceu de lembrar a seus interlocutores que havia um pedido de prisão apresentado pela PF, que contava com manifestação favorável da PGR. O juiz cumpriu seu dever ao observar ao depoente que ela estava sujeita ao parágrafo 17. Abre aspas. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Ah, mas Alexandre precisava ameaçar a família de Cid? Não ameaçou, apenas rememorou os termos do acordo que havia sido feito pelo colaborador e que podiam ser rescindidos. Perdão judicial ou pena não superior a 2 anos, que os benefícios do acordo sejam estendidos ao pai, à mulher e à filha maior, de bens e valores eventualmente apreendidos sejam restituídos, que a PF garanta a segurança do colaborador e familiares. Se a delação de Cid compreendesse entre os benefícios, abre aspas, tomar todo um dia de chicabom, Moraes teria observado e vai ficar sem chicabom. Então, gente, é um texto que é maior, vocês estão vendo? Ó, ele vai esmiuçando as alegações dos advogados do Bolsonaro, as críticas de jornalista. Aí, no final, ele traz isso aqui, ó, só para fechar. A defesa de Bolsonaro sabe que está numa tarefa inglória. Contra o ex-presidente chega a haver um excesso de provas, porque seu golpismo é insaciável e irrefreável. Na terça, ele foi ao Senado falar com aliados e acusou mais uma vez o TSE de ter fraudado a eleição de 22. Então, aqui tem outra prova contra o Bolsonaro. Ele faz prova contra si todo dia. Nesta quinta, em evento do PL, disse cagar para a prisão e afirmou que em 2022 o golpeado foi ele. Vale dizer,
continua a não reconhecer o resultado das urnas e afirmar que foi roubado pelo tribunal. O Bolsonaro, na quarta-feira, produziu mais uma prova contra ele, ou reforçou, e na quinta-feira, novamente. Boa parte daqueles que o cercam inflamam seus milicianos digitais com ataques ao Supremo e à PGR, alegando que estes não têm independência para atuar no caso, o que busca colocá-lo, desde logo, como um homem acima da lei. É o mesmo Bolsonaro de 7 de setembro de 2021, quando anunciou que não mais cumpriria decisões judiciais. É o mesmo Bolsonaro do dia 5 de julho de 2022, quando encomendou aos subordinados ações para impedir a realização de eleições. É o mesmo Bolsonaro do 9 de dezembro de 2022, quando rompeu o silêncio pós-eleitoral, um dia depois de conversar com o general golpista Mário Fernandes, o pai do punhal verde e amarelo, para anunciar, ainda de modo oblíquo, que o golpe estava a caminho. Eram tempos, creio, em que Vilarde se colocava como um crítico do golpista. Inclusive, eu mostrei para vocês aqui no canal, em lives, em vídeos, a palavra do advogado atual do Bolsonaro, o Vilarde, que no ano passado disse que era um golpe, que tinha todos os elementos de um golpe. Não demonizo advogados, eles não se confundem com seus clientes. Fazem a defesa técnica a que todos devem ter direito numa democracia. Lamento, no entanto, e profundamente, que, dada a dificuldade óbvia da causa, haja um apelo que nada tem a ver com o universo das leis e com o mundo do direito. Assim como execro, juiz que se deixa mover pelo clamor público, repudiu a prática que busca criminalizar o magistrado que apenas fez o seu trabalho. Também o sempre reto, contido e competente Paulo Gonet está sendo alvo de ignorância, estupidez e obscurantismo, porque ou teria ido além ou teria ficado aquém. Depende do gosto do crítico, do inquérito da Polícia Federal, como se não pudesse haver diferenças de leitura entre o órgão que investiga e o que oferece a denúncia. Essa gente se esquece que o Ministério Público, titular da ação penal, é autônomo, inclusive para, se assim considerar, não oferecer a denúncia. E eu concluo. Mas estamos diante de uma nova Lava Jato, de que você, Reinaldo, é crítico? Eis outra estupidez saliente. A barbárie da lavajatista se deu num tempo em que bastava a delação para desgraçar o delatado. Isso mudou em 2019, quando a Lei 12.850 foi alterada pela Lei 13.964, contra a vontade de delinquentes que usaram uma suposta operação de caça a corruptos para assaltar o Estado e o Estado de Direito e para fazer política. Tratava-se, como se provou depois, e como intui bem depressa, militantes de extrema-direita disfarçados de benfeitores da humanidade. Não há similaridade possível entre a persecução penal aos golpistas e a malfadada operação. Quanto à disposição da defesa de Bolsonaro de pedir anulação da delação de Mauro Cid, dizer o quê? Que o faça, o pedido é livre. O Supremo Tribunal Federal vai decidir. A propósito, ainda que anulada fosse, e não há motivo para isso, as provas produzidas pela Polícia Federal seguiriam intocadas. E é só mais um papo furado para inflamar os já inflamados. Estamos fora do universo do direito. É a ruaça de internet. Então, desculpem ler uma parte importante aqui desse texto do Reinaldo Azevedo, que está lá no site do UOL. A defesa de Bolsonaro deveria se ater à lei, mas insufla a ruaça ideológica. O vídeo ficou grande, mas a gente tinha que tentar fazer a nossa parte, que é ínfima nessa discussão toda, que é trazer para vocês, ou tentar trazer, o que realmente está acontecendo, baseado na lei. O Alexandre de Moraes, o Paulo Gonet, a Polícia Federal se basearam na lei para fazer a investigação, o relatório de mais de 800 páginas, e a Procuradoria-Geral da República fazer a denúncia de 272 páginas. Ninguém aí saiu dos trâmites do que determina a Constituição e as leis. Está tudo dentro da lei. Tudo que for dito fora disso que o Serrano falou e do que o Reinaldo Azevedo falou é mentira. É apenas para insuflar a horda bolsonarista e tentar criar dificuldades no país. Muito obrigado e até o próximo vídeo.